Eu fui começar a querer gravar, começou a chover. Bem-vindas ao meu diário de gestação. Aqui nesse canal a gente vai falar tudo sobre a gravidez, como tá sendo a minha experiência. Eu vou contar pra vocês como foi o primeiro trimestre e assim sucessivamente. Vou mostrar tudo. Aqui no canal eu me sinto com mais liberdade de postar sobre maternidade, porque às vezes no Instagram não é todo mundo que tem interesse nesse assunto, né? Eu fico com medo de saturar vocês com algo que vocês não querem ver. Aqui no YouTube eu sei que só vai vir quem realmente tem interesse, quem quer assistir, e eu fico mais à vontade. Espero muito que vocês gostem. Eu queria muito compartilhar esse momento com vocês. É algo mágico que eu tô vivendo. Eu tô muito feliz, principalmente agora que já passou o primeiro trimestre, né? Já adianto pra vocês que eu tô no segundo. Hoje, inclusive, eu completo 20 semanas. Então eu quero contar com detalhes como foi a minha experiência no primeiro trimestre de gravidez. Vamos lá. Gente, eu anotei tudo aqui no meu celular porque eu tô com esse problema. Eu já sou um pouco lesa, sabe? Assim, pensamento lento. Depois da gravidez, então, ficou muito pior. A minha médica já falou que é normal, mas às vezes eu esqueço umas palavras, assim, eu tô falando e eu esqueço a palavra. E pra eu lembrar, custa. E eu esqueço tudo, gente. Tá sendo assim, terrível. Eu tenho que anotar absolutamente tudo no bloco de notas, senão eu esqueço. Eu descobri a gestação no dia 24 de outubro de 2023. Pra quem quiser ver em tempo real, né, eu deixei salvo nos destaques, né, contando desde o comecinho como que foi, mas basicamente eu não estava planejando. A gente queria engravidar agora no comecinho de 2024, né, porque final de ano é muito corrido pra mim, sabe, o mês de dezembro é o mês que eu mais trabalho, que eu aproveito mesmo pra poder atender o máximo. Então eu falei assim, vou passar por esse final de ano, vou trabalhar, vou juntar um dinheiro. Começo do ano a gente começa a tentar. Eu não prevenia com anticoncepcional, eu nunca tomei anticoncepcional. Eu fico ofegante às vezes também. Ai, vocês têm paciência comigo. Completei 2 anos de casada e assim, eu não tomava anticoncepcional, porém eu prevenia com a tabelinha, né? E o aplicativo que eu usava para acompanhar o meu ciclo era o aplicativo Flow. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui para vocês. Eu não tinha dificuldade em acompanhar o meu ciclo porque eu sempre fui muito reguladinha, sabe? Sempre foi muito certinho minha menstruação. Então eu sabia exatamente quando eu tava fértil. Sabe aquela coisa da secreção, né? Que o nosso corrimento muda a textura, fica com aquela textura de clara de ovo. Eu sempre tive isso muito claro e sempre batia também com a ovulação no aplicativo. Aparecia lá que eu tava ovulando, eu já começava a perceber essa secreção na minha calcinha. Então assim, era muito fácil pra mim de identificar e na minha cabeça, gente, eu ia fazer a tabelinha até a hora que eu quisesse engravidar e ia dar certo. Não deu. Como vocês podem ver, né, tô fazendo um diário de gravidez. Eu engravidei antes do que eu estava planejando, porém foi bem tranquilo, porque como eu já tô casada e a gente queria ter filho, foi uma alegria imensa, assim, como se a gente tivesse tentando, sabe? Aí, gente, em outubro, no comecinho de outubro, eu já fui correr atrás do meu plano de saúde, porque eu falei, tá, se eu quero engravidar no começo do ano, eu já vou fazer meu plano de saúde, porque daí eu já vou cumprir na carência, né, e vai ser tudo lindo. E aí eu fiz o plano. Na verdade, quando eu fui fazer, eu já estava grávida e não sabia. Então, o meu plano de saúde não vai cobrir o meu parto, fiquei bem triste com isso. Mas tudo certo, tô conseguindo fazer pelo menos os exames e a minha internação ele já vai cobrir também, então já ajuda. Eu vou precisar pagar só a parte do médico, né, e o hospital, o plano já vai cobrir. Falando de sintomas, eu não tive muitos sintomas e eu só descobri por conta do atraso menstrual. Porque na verdade os sintomas que eu sentia parecia muito com sintomas de TPM, sabe? Aqueles sintomazinhos pré-menstruação mesmo. Que é o seio dolorido, um pouco inchado, cólica, alteração no humor, mas isso eu já sinto todos os meses. A única diferença é que deu a data da bendita da menstruação descer e ela não desceu. Como eu acompanhava pelo aplicativo, eu falei, ué, tá errado, né? E aí com 2 dias de atraso mais ou menos, ai gente, eu não vou falar data, não vou falar nada certo, porque a chance de eu estar errando aqui é muito grande. Porque minha cabeça realmente não é muito boa. Mas eu fiz bem uns 6 testes de gravidez, sabe? Assim, uns 5, 6 testes. E eu comecei a fazer teste todos os dias, porque não descia e isso não é comum pra mim. Eu sei que tem muita mulher que a menstruação atrasa uma semana, 15 dias, eu já vi pessoas falar. Pra mim isso é um absurdo, não acontece.
Então eu já fiquei meio assim, né? Tranquilo, os meus testes davam negativo e aí eu mesmo assim não tirava isso da minha cabeça. Isso eu já achei super estranho, porque das outras vezes que eu tive atrasozinho assim de 1 dia, 2 dias, que era o máximo que acontecia, eu fazia teste, dava negativo, eu já desencanava, ia viver minha vida e logo a minha menstruação descia, sabe? Só que dessa vez não, gente. Eu fazia o teste, dava negativo, mas lá no fundo eu ficava assim, gente, será? Será que eu não tô grávida? Isso são detalhes que eu não contei lá no Instagram, que eu vou conseguir contar com mais calma aqui pra vocês. E aí eu ficava com isso na minha cabeça o tempo todo, eu não conseguia pensar em outra coisa, e daí eu já começava a pesquisar, eu pesquisava assim, ó, grávida com teste dando negativo, e eu comecei a ver muitos relatos de mulheres falando que isso acontecia, e eu comecei a sentir mais ainda que eu tava grávida, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, mas uma sensação totalmente única, diferente, pra mim sobrenatural. Ao todo, minha menstruação atrasou 10 dias, eu fui descobrir, só foi dar positivo mesmo no 10º dia. E como eu falei pra vocês, esse sentimento de que eu tava grávida, ele não saía de mim, a ponto, gente, de eu deixar de fazer coisas que eu sabia que podia prejudicar. Gente, é muito de Deus, não tem explicação. Eu ia pegar um peso, eu falava, não vou fazer isso porque, né, vai que eu tô grávida. Mesmo os testes dando positivos, mais de um teste, né? E o meu estúdio, ele tem a escada muito alta e eu sempre subia correndo, né, desesperada. Eu subia correndo, descia correndo e nesse período eu subia devagarzinho, porque eu falava assim, gente, vai que eu tô grávida. Minha cabeça ficava assim o tempo todo, sabe? E um dia aconteceu algo que eu tive uma pequena discussão com uma menina que eu fechei uma parceria no Instagram, sabe? E aí era pra ela me mandar um recebido e a gente desentendeu porque ela queria que eu postasse no tempo dela, ela queria que eu criasse conteúdo com o produto dela e ela não tinha me pagado pra isso. O que eu prometi foi uns stories, enfim. Uma treta e ela me tirou muito do sério nesse dia, a gente discutiu por áudio, coisa que é muito raro de eu fazer. Gente, pra eu discutir com alguém, a pessoa tem que ter me atazanado muito, porque quem me conhece sabe o tanto que eu sou de boa, sabe? Eu relevo tudo, sou aquela pessoa que, sabe, deixa tudo pra lá. E nesse dia, ela começou a falar coisa pra mim, eu comecei a responder e eu senti um mal-estar, gente, muito grande, eu não sei explicar. A minha cabeça, ela latejava, sabe? E eu tive que sentar, respirar, de tanto que eu comecei a passar mal. E aí nessa hora, eu pensei assim, gente, eu tô grávida. E eu não vou deixar isso me tirar do sério, eu não vou ficar me estressando com isso, porque é perigoso. Olha pra vocês verem, gente, tem lógica uma coisa dessa? Isso, eu tinha feito teste um dia antes e tinha dado negativo, mas nada tirava da minha cabeça. Ah, e tem o fato também, que eu não sei se foi isso que contribuiu, que a minha mãe sonhou que eu estava grávida e minha mãe tinha muita convicção de que eu estava grávida. E ela ficava brincando comigo, Marisa, já pode comprar roupinha porque você tá grávida. E isso foi entrando na minha cabeça. Não sei se foi por isso, mas o sentimento de que eu estava grávida era muito grande mesmo. Tanto é que eu não desistia de fazer teste, né, gente? E aí eu continuava fazendo e vinha o negativo. Aí eu lembro que teve um dia que eu comprei um teste e eu disse pra mim que seria o último. Assim, por mais que eu não estava planejando, como eu falei pra vocês, a gente queria muito ter filho. E sempre foi meu sonho, assim, de vida ser mãe, sabe? Eu costumo falar que eu tenho muitos sonhos, só que o maior deles, em disparada, não se compara, é em ser mãe, educar uma criança, sabe? Sempre foi. Então, assim, gente, a menstruação atrasada, tantos dias, me gerou uma expectativa, sabe? E eu ficava assim, mas se eu não tiver, eu vou ficar muito chateada. E aí, com esse teste que eu disse pra mim que seria o último, isso eu não contei lá no Instagram, eu deixei pra contar aqui porque eu consigo falar com mais calma pra vocês. Eu ajoelhei no meu quadro, que eu tenho um quadro de Jesus que eu ganhei assim que eu casei do meu sogro. Peraí que eu vou pegar pra mostrar. Ele fica lá na minha sala. E assim, gente, pra mim, todas as vezes que eu passo pela sala e eu olho pra esse quadro, eu lembro que Jesus tá aqui na minha casa. Assim que eu casei, eu já coloquei ele lá na sala, né? Então, sempre que eu quero algo, que eu preciso de algo, eu me ajoelho e é como se eu estivesse conversando pessoalmente com ele, sabe? E aí, nesse dia, com o teste na mão, eu ajoelhei e falei, Senhor,
a oração mais sincera da minha vida. Falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe do meu desejo de ser mãe. Acho que eu estou grávida, mas se não for da sua vontade, tudo bem. Mas se for, que esse teste dê positivo, porque eu já criei muita expectativa com tudo isso, né? E eu ficava pesquisando o tempo todo no Google. E aí eu falei, Deus, como tudo na minha vida, eu quero que aconteça da forma e no tempo que o Senhor deseja. Então, se a nossa vontade coincidir, que eu esteja grávida e que esse teste dê positivo. Mas se não for, o momento também tá tranquilo, eu vou entender. E, né, tenho muito tempo ainda pra tentar, afinal eu tenho só 24 anos. E aí eu fiz essa oração, chorei e fiz o teste. E adivinha? Negativo. Aí, gente, eu fiquei chateada, porém, como eu tinha falado isso com Jesus, eu falei assim, tá tranquilo, não ele não quer, né? Não é o momento. Tá tudo bem. E aí eu desencanei. Depois desse teste eu desencanei, segui minha vida, continuei fazendo tudo normal. E nisso eu já tinha conversado com a minha sogra, tinha contado pra ela. Eu esqueci de falar pra vocês que uma coisa de diferente aconteceu também no meu corpo. A auréola do meu mamilo, ela expandiu. Tipo assim, aqui tá o mamilo, né, no tamanho normalzinho que ele já tem. E aí apareceu uma mancha marrom escura em volta do mamilo. Eu tirei uma foto, mostrei pra minha sogra. Ela, Marisa, você tá grávida? E aí eu mostrei pro meu marido, ele falou assim, amor, talvez você sempre teve isso e só porque a gente tá encanado com isso você percebeu, mas talvez você sempre teve isso. Aí eu falei, pode ser, né? Enfim, desencanei depois dessa oração, depois disso que aconteceu. E aí no 10º dia de atraso, eu tava com o carro na oficina, então eu tava tendo que trabalhar com a minha sogra, todos os dias ela me dava carona. Nesse dia a gente no caminho, né, ela falou, Marisa, sua menstruação desceu? Eu falei, não, até hoje não desceu. Hoje faz 10 dias, inclusive, que tá atrasado. Ela, Marisa, será que você não tá grávida? Eu falei, não, porque eu fiz teste e deu negativo e eu não tô não. Desencanei, né? E aí ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, seria bom que você fizesse um exame de sangue, porque até então eu só tinha feito teste de farmácia, né? E aí, como tava muito cedo, acho que era umas 7 da manhã, ainda não tinha nenhuma clínica aberta. Aí ela falou, não, faz o seguinte, vou passar na farmácia, você pega um teste, faz, se der negativo, ou a gente espera, né, abrir pra você fazer o exame de sangue. Assim eu fiz. Compramos o teste, ela foi pro trabalho dela e eu fui pro estúdio. Aí, gente, eu subi, como eu tava com muita vontade de fazer xixi, falei, já vou fazer agora, né? Fiz o xixi no potinho e tal, subiu uma listra, e quando a segunda subiu, ela subiu bem fraquinha, que eu fiquei desconfiada, sabe, de ser um falso positivo. Mas assim, eu já comecei a chorar. E aí eu liguei pra ela, falei, olha, eu acho que deu positivo, preciso que você me busque aqui pra gente ir lá na farmácia de novo. E aí ela saiu correndo, me pegou, a gente voltou na farmácia, eu mostrei o teste pra moça lá, falei, moça, chorando, moça, o que é isso aqui? É positivo ou negativo? Aí ela, positivo. Tipo assim, na maior calma, né? Aí eu, moça, mas tá bem fraquinha. Ela, não importa se é fraca ou forte, se deu 2 listras é positivo. Pode fazer outro teste, inclusive se você quiser fazer o digital, pra poder confirmar. Aí eu peguei aquele Clear Blue, né, que é o digital que mostra as semanas, e fiz lá no estúdio isso com a minha sogra do lado. Ele demora a aparecer, né, e eu lá naquela tensão, meu Deus, será? Aí apareceu, grávida de 1 a 2 semanas. Aí eu já caí de joelho no chão, comecei a chorar. Se eu falar, eu já começo a chorar de novo. Porque assim, gente, foi muito de Deus. Não tem explicação, sabe? Eu não tava no meu período fértil. Como eu falei, eu já preveni há 2 anos com a tabelinha e tal. E nunca deu errado. E aí, né, pensa, a pessoa não tem um pingo de experiência. Eu liguei pro meu marido, não consegui fazer surpresa pra ele. Eu liguei, eu tô grávida, vem aqui pro estúdio, eu preciso de você aqui agora. E ele não tinha nem levantado ainda da cama, eu tinha saído mais cedo que ele esse dia. E aí ele já levantou, ele chegou tão rápido lá no estúdio que eu acho que ele deve ter corrido muito, sabe, no caminho. E aí ele chegou lá, eu abracei ele, chorei e tal. E aí eu olhei pra ele e falei, e agora? Nós dois sem experiência, eu falei, vamos fazer um ultrassom, eu quero ver esse neném. Gente, agora você pensa, eu tava ali de 2, 3 semanas no máximo e eu já queria fazer um ultrassom, eu achava que eu ia ver o bebê.
formadinho lá no meu útero. E eu falei assim, eu preciso ver ele, porque senão eu não vou acreditar. A ficha não caía, né? A gente ligou na clínica que eu já fazia... no ginecologista que eu já ia, né? E aí a gente conseguiu marcar um ultrassom pro mesmo dia, já desmarquei minhas clientes e corri lá pra clínica dele, né? Pra fazer esse ultrassom. Chegando lá, eu falei que eu tinha feito o teste de farmácia e que eu queria fazer ultrassom pra ver o bebê. A gente fez e ele falou, olha, na hora que ele colocou lá, que é transvaginal, né? Na hora que ele colocou, eu já olhei pro monitor e não vi nada. Porque eu já tinha feito transvaginal outras vezes e eu sei como que é a imagem, né? Então aquela imagem limpa, não tinha nada. Eu olhei pra cara do médico e ele falou, não temos nada aqui. Aí foi tipo um banho de água gelada, sabe? Falei assim, caraca, eu acho que, né, pode ser... Eu já tinha ouvido falar de gravidez química e eu pensei que era isso que estava acontecendo comigo. E aí, inclusive o bebê acabou de dar um chute aqui na minha barriga. Ele tá numa fase que tá mexendo muito. Enfim, aí ele falou pra mim, olha, seguinte, o seu endométrio, não sei se é essa a palavra, mas eu acho que sim, está espesso. Significa que ou seu corpo está se preparando para uma gestação ou para menstruar. Se for para menstruar, você não tá grávida. Não tem como eu te afirmar agora que você está grávida. Eu vou te pedir um beta-HCG quantitativo, porque nesse exame a gente vai conseguir ver a quantidade de hormônio no seu sangue e por aí a gente sabe se você tá grávida de pouquinho, que se for o caso você vai ter que esperar 15 dias para repetir a ultrassom para ver se a gente consegue ver o neném, ou se der muito, né, tipo, der mais de 1000 o HCG, significa que você tá com uma gravidez mais evoluída, porém ela não tá no útero, porque a gente não tá vendo nada. Provavelmente uma gravidez nas trompas e aí tem que tirar e tudo. Menina, como você vai pra casa com essa informação? Depois de um turbilhão de emoções, de ter descobrido o positivo, de ter chorado, de ter agradecido a Deus, eu saí da clínica, gente, assim, sem chão. E eu sou uma pessoa muito realista, sabe? Eu sempre me preparo pro pior. Porque caso aconteça, eu não vou sofrer tanto, sabe? Então eu já saí ali da clínica colocando na minha cabeça, Marisa, se não tiver, tá tudo bem, você é nova, você tenta de novo, vai dar certo, e eu já fui me preparando pra isso, sabe? Fiz o HCG no mesmo dia, peguei o resultado no mesmo dia e o meu HCG deu 109. Pra quem não sabe, é bem pouquinho mesmo, então eu mandei pro médico pelo WhatsApp e ele falou, olha, você tá grávida, mas tá muito pouquinho, a gente precisa esperar 15 dias pra ver se dá pra enxergar alguma coisa, pra ver se essa gravidez vai evoluir. E por enquanto não dá pra gente fazer nada. E aí eu fiquei triste, gente, eu chorei muito, porque pra mim 15 dias é muita coisa, fiquei muito ansiosa e eu tive que esperar, né? Não tinha outra opção. E aí foi os 15 dias mais difíceis da minha vida, não passava, eu não dormia, assim, os 3 primeiros dias eu passei a noite em claro, eu fiquei, tipo assim, detonada, sabe? E aí passou-se os 15 dias, sofri muito, chorei muito, orei muito, foi um momento assim, deu que eu realmente me aproximei muito de Deus, porque a gente é assim, né? A gente só aproxima de Deus quando a gente precisa. E infelizmente é a realidade, né? E aí eu levantava de madrugada, eu clamava, Senhor, completa a sua obra, se for da sua vontade. E assim eu fiz, esperei os 15 dias, aí chegou o dia de ver o bebê. Marquei a ultrassom com outra médica, que foi uma médica que me indicaram, né? Que eu falei, se der certo, se eu gostar, já vou fazer o pré-natal com ela. E aí fui. Cheguei lá, já assim... uma coisa que aconteceu. Eu pedia muito pra Deus me confirmar em sonho, porque eu via muitas mães falando que sonhava com bebê, né, e tal. E eu não conseguia sonhar. E eu falava, Senhor, tira essa angústia do meu coração, me mostra essa noite, me faça sonhar algo, se for pro bem ou não, né? Mas me mostra algo em sonho. E, gente, eu só sonhava coisa ruim. Eu acho que é porque eu tava muito ansiosa e muito nervosa, né? Então eu sonhava que não tinha evoluído, eu sonhava com a médica me dando a notícia, com a minha sogra me consolando. Vocês vão ver que eu sempre falo minha sogra, porque minha mãe mora um pouco longe, então quem acaba ficando um pouco mais presente nesses momentos é ela, né? E aí, tranquilo. Quando deu os 15 dias, eu já marquei a ultrassom, fui na médica e aí cheguei lá, mas assim, gente, pra ser bem sincera, zero expectativa, sabe?
eu tava totalmente preparada pra ouvir de que minha gravidez não tinha evoluído. E eu não sei, gente, não sei se eu sou pessimista, mas eu prefiro me preparar pro pior, porque aí se vir o bom, é lucro, né? E foi o que aconteceu. Na hora que ela colocou, né, o ultrassom lá transvaginal, eu já vi a imagem diferente da primeira vez. Que a primeira vez foi uma imagem toda limpa, toda cinza, e dessa vez eu vi uma bolinha preta e dentro da bolinha preta, uma bolinha branca. E aí a médica me explicou, ó, essa bolinha preta, ela é o seu saco gestacional e lá dentro esse pontinho branco é o seu embriãozinho. Aí, gente, eu não suportei não, eu comecei a chorar. Chorei igual uma criança. Meu marido gravou, eu nem lembrei de gravar de tanto que eu tava emocionada, mas ainda bem que ele filmou, eu vou colocar o vídeo aqui pra você. O aro e a pontinha do diamante, olha lá. É que você fez muito precoce. Nesse primeiro ultrassom eu não consegui ouvir o batimento cardíaco porque ainda era muito pequenininho, eu tava de 6 semanas, se eu não me engano. E aí, 6 semanas. E aí, mas deu pra ver, né? Não dava pra ouvir, mas dava pra ver algo ali pulsando, sabe? Tipo piscando. Aí a médica falou, você tá vendo esse pontinho piscando na hora que eu puxo o zoom? É o coração do seu bebezinho. Ele é muito pequenininho, a gente não vai conseguir ouvir, mas já dá pra ver. Daí eu já saí de lá muito feliz, já contei pra todo mundo, porque até então muita gente não sabia, né? Só quem sabia eram as pessoas mais próximas nossas. E aí, quando eu saí dessa ultrassom, eu já me senti segura de contar no Instagram. Eu não quis esperar os 3 primeiros meses. Eu sei que muita mulher faz assim, né? E até uma seguidora me perguntou, Marisa, com quanto tempo você se sentiu segura de contar? Não, com quanto tempo você acha certo contar a gravidez? E aí eu falo pra vocês que é quando você se sentir segura. Pra mim, naquele momento, eu já me senti totalmente de boa de contar, porque eu pensei, cara, se Deus me concedeu, eu senti uma confiança tão grande, sabe, naquele momento. Falei assim, Jesus ouviu minhas orações, então não vai ser nada que vai me prejudicar nesse momento. Se acontecer da minha gravidez não evoluir, de eu chegar a perder o bebê, foi porque Ele quis, né? A vontade dele sempre vai prevalecer. Então eu fiquei tranquila, já contei no Instagram, contei pra todo mundo, né? Pra minha família, mandei nos grupos da família e foi aquela alegria. E aí eu já comecei a planejar o chá revelação, né? Eu fiz o chá revelação, inclusive, muito cedo. Hoje, olhando, eu fui um pouco doida. Porque a gente sabe que esse comecinho, ele é muito, muito delicado, né? O risco de uma perca gestacional nesse começo é muito grande. Mas eu não pensei nisso, gente. Eu fiquei feliz demais e já queria fazer tudo. E aí, menina, começou os enjoos, que até então não tinha sentido nada, né? Mas parece que é só a gente descobrir, né? E eu já comecei a vomitar todos os dias. O primeiro trimestre foi muito difícil pra mim, gente. Eu perdi 9 quilos nesse período. E assim, não parava nada no meu estômago. Eu enjoei de água, não conseguia me hidratar. Durante esse meio tempo, eu tive uma infecção urinária. Fui parar no hospital por conta dessa infecção urinária, porque eu não conseguia ingerir líquido nenhum, gente. Era eu beber, voltava. Então foi muito difícil mesmo. Mas a gente passa feliz, né? É uma coisa de louco, sabe? A maternidade, desde o começo, eu falo que é padecer no paraíso. Você tá sofrendo, mas você tá feliz. E aí eu esperei completar 9 semanas, fiz a sexagem fetal, que é o exame de sangue. Eu não quis esperar pra fazer ultrassom, porque ia demorar muito, né? E eu tava super ansiosa. Então fiz a sexagem, organizei o chá revelação, fiz o chá revelação dos meus sonhos. Foi incrível, gente. Foi muito lindo, muito lindo. Todo mundo se emocionou que tava lá. E até hoje eu recebo mensagem, né, de pessoas que vê o vídeo e chora. E se eu assistir 10 vezes eu choro. Inclusive tá lá no meu Instagram, eu postei no Reels, pra quem não viu. E sim, gente, é um menino. O nome dele é Miguel Elias. E é o nome que eu escolhi porque Miguel é o nome do meu avô paterno e eu queria muito fazer essa homenagem, e Elias é o nome do meu sogro, então acaba que eu tô homenageando meu pai e o meu sogro ao mesmo tempo. E eu gosto muito disso, sabe? De nomes que tenham significado. Eu acho muito lindo quem coloca o mesmo nome do pai, o nome do avô, assim, pra homenagear. Eu acho que fica muito lindo quando tem um significado forte, né? Quando é uma pessoa especial na nossa vida. Eu vomitava todos os dias, tinha dia que eu vomitava todas as minhas refeições, eu não conseguia comer nada. E não existia remédio que me ajudava a melhorar. Eu tomei de tudo que vocês imaginarem que grávida pode tomar, né?
e não resolvia. Então, a única coisa que eu pude fazer foi esperar passar. Desejo eu tive alguns e foram todos por coisas saudáveis. Eu sentia muita vontade de comer salada, muita coisa com limão, então eu comia muita alface, tomate com sal, comia muita salada, salada de couve, eu picava a couve assim, jogava aquele tanto de limão, minha boca chega a salivar. Eu comi muita fruta, muita laranja, muita fruta cítrica, porque era o que ajudava a amenizar um pouco o enjoo e parava no estômago. Então comi muito essas coisas no comecinho. Eu enjoei total de carne no primeiro trimestre, eu não comia carne nenhuma, nem de frango, nem de vaca, nem peixe, eu não conseguia. E o meu paladar mudou muito, gente, muito mesmo. Coisas que eu amava comer no primeiro trimestre, eu não conseguia. Eu não conseguia comer muito doce, isso foi bom, né, porque minha glicemia agradece. E aí eu comia mais coisas saudáveis mesmo, sentia muita vontade de líquido, tipo suco de laranja, água de coco. Às vezes eu não conseguia tomar não, eu bebia e vomitava, mas eu tentava. E foi isso, gente, assim, o sintoma principal foi esse. O peito cresceu muito no primeiro trimestre, o meu peito ele dobrou de tamanho, porque eu nunca tive, né, sempre fui uma tábua. Então ele cresceu bastante e a barriga até que não apareceu muito no primeiro trimestre. Como eu falei, agora eu tô de 20 semanas, agora eu comecei a ver uma barriguinha aparecendo. Mas como eu passei muito mal, emagreci muito, como eu falei, 9 quilos, foi o contrário pra mim, né? As pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, Marina, em vez de engordar, você tá emagrecendo. Mas é isso. Agora já passou, eu vou contar como tá sendo o segundo trimestre. Assim que ele acabar, eu vou fazer o segundo vídeo do nosso diário de gravidez. E se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar, pode colocar aqui nos comentários, tá? Eu tô muito feliz de compartilhar isso com vocês. Queria ter gravado esse vídeo antes, mas devido à situação que eu tava muito difícil, não tava conseguindo, né? Eu me ausentei do Instagram, me ausentei de todas as minhas redes sociais, mas agora eu já tô voltando. Eu vou gravando o que der, né? Vou contando o que der pra vocês. E é isso. Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!